Nós iremos falar agora, trabalhar com o tema sobre os ácidos nucleicos, né? Nós vamos falar sobre o DNA da célula e o RNA, né? De que forma que eles foram compostos, né? Então, quando a gente fala dos ácidos nucleicos, eles são chamados, né? Porque eles têm assim um caráter ácido e eles foram, né, descobertos através do núcleo celular, né, em 1940, e aí descobriram, né, que eles possuem os genes e eles são responsáveis pela herança biológica. Os ácidos nucleicos, eles constituem 3 componentes, que são os glicídios, né, o ácido fosfórico e a base nitrogenada. Esses componentes, eles são organizados em nucleotídeos e ali eles são formados através de uma única molécula, né, do ácido nucleico. Então, eles possuem esse nucleotídeo, né, que se liga a uma base de pentose, uma base nitrogenada, né, o ácido fosfórico e o ácido, né, desoxirribose, né, que nós vamos falar sobre ele. Então, há 2 tipos de ácidos nucleicos, que é o DNA da nossa célula, né, conhecido como DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Essas substâncias, gente, elas apresentam, né, o desoxirribose, né, e o ribose, eles apresentam essas substâncias em suas moléculas. Então, dos 5 tipos de bases nitrogenadas, né, presentes nas nossas células, 3 ocorrem no DNA e no RNA. A adenina, a citosina, a guanina, né, eles são exemplos aí. A base nitrogenada timina, que são intercorrência apenas no DNA da nossa célula, e a uracila, né, é outro tipo de base que vai ter presença comprovada no RNA. Então, através, né, da molécula da nossa célula, o DNA, ela terá 4 tipos de nucleotídeos que possui a desoxirribose, né? No entanto, ela vai sendo diferida, né, quanto tipo de base, né? Ela possui 4 tipos de nucleotídeos que vai ter a ribose e 4 bases nitrogenadas. Então, gente, por exemplo, as bases, né, que a gente chama aí, né, de pirimidínicas, né, elas vão possuir uma citosina, uma timina e uma uracila, né? E os açúcares vai ser quem? O DNA e o RNA. Vai possuir um ácido, né, que é ácido fosfórico, que é um fósforo que vai ser ligado, né, entre as moléculas aí, né, do oxigênio e do hidrogênio. As bases puricas, né, vai possuir, né, na sua composição uma adenina e uma guanina, tá bom, gente? Então, as bases, né, nitrogenadas, elas são classificadas em pirimidicas, né, ou puricas, né? Essas bases pirimidicas são formadas, né, por uma cadeia de 4 átomos de carbono, né, e 2 de nitrogênios. E são elas a citosina, a timina, a uracila e as bases puricas, né, são apresentadas por estruturas químicas constituídas por 2 cadeias fechadas, a adenina e a guanina. As bases, né, que são as moléculas constituídas por 2 cadeias de nucleotídeos, elas são
elas constituem, né, como se fosse uma cadeia de nucleotídeos. Elas são enroladas de uma forma, né, como se fosse uma hélice, que a gente vai chamar essa hélice de hélice helicoidal, né? As duas cadeias, elas vão manter uma estruturas unidas entre si e vão ser ligadas, né, por uma ligação de hidrogênio e uma ponte de hidrogênio. Tá bom, gente? Então, elas vão possuir, né, umas bases específicas, né? Já a tipo, né, de adenina, né, que a gente vai ver daqui a pouco, né? A adenina, ela vai emparelhar de forma como se fosse fazer uma ponte com a timina, a guanina e a citosina. Já as moléculas de RNA, elas são geralmente formadas por cadeia única e elas vão se enrolar, né, sobre si mesmo. Alguns vírus, como o mosaico de tabaco, né, possuem o RNA de uma dupla cadeia, né? E elas possuem, né, aí essas bases, né, vai possuir o nucleotídeo, as bases nitrogenadas e as pontes que a gente chama de ponte de hidrogênio. Tá bom, gente? A molécula de DNA, ela possui uma configuração estrutural bastante distinta. Esse mosaico, né, o modelo do mosaico, ele foi estruturado, né, na forma de DNA pelos cientistas do Watson, né, e Crick. Em 1953, eles formularam esse tipo de moléculas aí. Então, segundo eles, o que acontece? A molécula de DNA, ela constitui uma dupla, né, que a gente chama de dupla fita, com cadeias paralelas opostas. Por exemplo, a adenina vai se situar com a timina, enquanto que a guanina vai se situar com a citosina. Tá bom, gente? Então, o que a gente percebe? É que elas fazem uma ligação entre uma base, né, púrica, né, e a base pirimídica, né, que vai ter uma afinidade química entre a adenina e timina e a guanina e citosina, né, e vai constituir, vão ser ligados através de uma ponte, né, com hidrogênios, tá bom? Vai apresentar átomos de hidrogênios, né, e oxigênio pode estar também por ali, o nitrogênio, o flúor, né, vai estar fazendo essa ligação. Então, esse modelo, ele abriu um novo, né, uma certa importância para a genética molecular. O RNA, que é o ácido ribonucleico, é uma molécula mais simples, né, que vai apresentar aí, né, 3 cadeias, né, que a gente vai falar sobre ela agora. Então, ele vai possuir uma ribose, né, em vez de 2, vai possuir apenas uma, né, e aí ela vai conferir uma desvantagem que vai sofrer, né, vai ser resistente à hidrólise. Então, ela é composta por 2 bases, né, heterocíclicas, que é da família da purinas, guanina e adenina, e 2 bases pirimidinas, que vai ser quem? A citosina e a uracila. Então, acontece aí um certo detrimento, né, entre a timina, né, que é composto pelo DNA da célula, né? Então, vai apresentar uma forma bem simples que vai emparelhar, né, tornando o RNA o quê? De uma forma assim, como se fosse uma forma mais redundante, né, vai assumir uma complexidade, né, e poucos usuários. Então, olha só, no DNA, no RNA, os nucleotídeos estão ligados, né, por ligação que a gente chama de fosfodiéster, que é através da cadeia 3 linhas e 5 linhas. Tá bom, gente? E apresenta no caso aí, uma representação estrutural. No caso, no ribonucleico, o que vai acontecer? Vai ser de forma, né, que vai possuir uma ligação nos 5 linhas. O RNA existe, né, através de 3
classes, né, distintas, que a gente chama de do RNA mensageiro. Então, o RNA ribossomal, né, um componente do ribossomos, vai formar os ribossomos aí. O RNA de transferência, que funciona como uma molécula, que vai ser uma molécula que vai funcionar, né, através do sinal de transdução da célula. É uma molécula transportadora, tá bom, gente? Acontece aí a duplicação do DNA. Como que vai acontecer essa duplicação? Segundo esse modelo, essa duplicação de genes vai acontecer através das cadeias do DNA, e aí ela vai fabricar outra metade aí, né, que vai compor essa forma complementar. Essa duplicação do DNA, as pontes de hidrogênio, né, vai romper, né, e as cadeias vão se separar, né, de forma expostas, né. Os nucleotídeos, né, eles vão vagar, né, se unindo a elas, respeitando aí esse emparelhamento, né. O TT, o A, né, o AC, né, com a guanina e outra vez a citocina. Então vai acontecer aí, né, servindo um modelo através dessa ligação de nucleotídeos, né, em que o DNA ele vai se reproduzir formando duas moléculas idênticas, né, que a gente chama isso aí de esquema de duplicação, né, do DNA. Então, diversos aspectos do DNA, né, já foram desvendados por alguns cientistas, né. Certas enzimas vão acontecer desemparelhamento das cadeias de DNA, abrindo as moléculas, enquanto outra vai formar essa dupla fita, né, que a gente chama de hélice, né, que vai compor ali através desses nucleotídeos. Então, acontecem os enzimas que promovem a ligação de nucleotídeos, que a gente conhecida, né, como DNA polimerase, né, que tem a função de constituir, né, de construir esse DNA, né, formando ali certos polímeros. Então, a transcrição da molécula, né, do RNA acontece pela forma de mensageiro, né, através das fitas de DNA, vai servir de molde para o Renan, né, para ela ser transcrita ali. Então, o RNA, ele é obtido através do DNA, tá bom, gente? Então, outras diferenças, por exemplo, os nucleotídeos possuem açúcar no lugar, né, do desoxirribose, né? E aí acontece, né, essa fita de DNA que vai ser transcrita, vai aparecer uma adenina, né, no nucleotídeo, né, contendo a uracila, tá bom? Então, imaginando aí o DNA, ele vai acontecer ali, né, a adenina, a timina, a guanina e a citocina, tá bom? O Renan, ele vai formar outro tipo de base, né, que vai ser a uracila, a adenina, a citocina e a guanina. Então, vai apresentar diferença entre eles, né? Então, em uma célula eucariótica, o Renan, ele vai produzir um certo molde, né, através da carioteca, e vai ali se dirigir pelo citoplasma dela, né? Vai formando ali o sinal de transcrição do DNA, ele é feito o RNA. Então, a diferença entre o DNA e o RNA é o seguinte: no DNA vai aparecer o açúcar, o desoxirribose. No RNA, o ribose. Os filamentos do DNA vai ser duplo, do RNA vai ser simples. A função, né, do DNA vai ser gênica. Já no RNA, a função vai ser de proteína. E as bases nitrogenadas, né, vai acontecer a citocina, a timinas, né, que a gente chama aí de piridiminas, né? E a purina vai ser adenina e guanina, isso no DNA. Já no RNA vai acontecer a citocina e a uracila, e a purina vai acontecer a adenina e a guanina.
Galera, por hoje, né, nós vamos ficar, por aqui, até o nosso próximo encontro, ok?